Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Cabeça de Dono. Chegamos à segunda temporada do podcast Cabeça de Dono, muito felizes de estar aqui com vocês novamente, né? Depois de quase um ano sem gravar, retomamos as gravações por muitos pedidos, né? Amigos, parceiros e pessoas que gostariam de estar conosco aqui, precisávamos dar esse start de volta, né? A gente entende que o podcast, no longo desse último ano, fez bastante sentido para nós e para muitos que estiveram com nós assistindo, né? E o nosso objetivo principal aqui é levar informação, levar conhecimento, dividir histórias e ajudar aqueles que estão lá empreendendo em anos tão desafiadores como os que têm passado e os que a gente ainda vai enfrentar pela frente. O podcast é uma execução dentro do Grupo Solar, uma empresa que tem dentro do conglomerado a Copa Energia, a SolarSul, a Freeclean e a Orbitfy. Então não tem fins lucrativos, mas a gente acaba, né, trazendo ele como um braço de informação e comunicação para facilitar o acesso a muitos dos nossos clientes, amigos e parceiros. No dia de hoje, para abrir essa temporada, né, o primeiro podcast da temporada, não podíamos trazer um convidado mais que especial para esse dia, né? O convidado que vem investindo muito na cidade de Taquari, é um parceiro nosso já de longa data e faz todo sentido aqui contar uma história bonita, grandiosa e que tem muitos desafios no decorrer dela. Tenho certeza absoluta que muitos vão aprender aqui conosco grandes insights, né? E talvez aí abrir a cabeça, disruptar um pouco sobre como empreender em família, principalmente. Sejam muito bem-vindos, Luiz e Eduardo Ávila, né? Que a gente possa conseguir levar a história de vocês aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, quem estiverem escutando no podcast. Boa noite, Leco. Obrigado aí pela oportunidade, né? Então, estamos aí para tentar agregar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, tentar ver se a gente consegue passar uma boa impressão do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho. Luiz, me conta um pouco mais. Eu quero, né, a gente está dentro de uma cidade de 25 mil habitantes, mas hoje o Ávila está presente em basicamente quase 100 mil habitantes, pensando nas 4, 5 cidades que vocês estão presentes. E eu queria conhecer um pouco mais da história do mercado, a história do Ávila, né? Eu sei que o Ávila é o sobrenome, mas que a gente precisa trazer aí o que está por trás desse sobrenome, né? Onde começou o negócio, Luiz? Onde é que começam a vender os primeiros produtos, né? Onde se deu o primeiro passo. Os primeiros passos. Eu sou de família, meu pai sempre foi do comércio, né? Então dali partiu dele, né? Meu pai sempre foi muito dinâmico, né? Teve vários segmentos, na verdade, né? Então, por último, então ficou, né, essa parte de mercado, né? Ele tinha um armazém, aí eu comecei no armazém com ele. Aonde né? começou? Lá em Triunfo. Lá em Triunfo. E daí dali sim, ali a gente acabamos abrindo mais de Triunfo, fomos se organizando melhor, né? Tinha um armazém, um pequeno armazém, né? Depois abrimos um mini mercado, depois... Que ano começou? Isso foi em 82, se não me falta. 82. 82, na minha gestão daí, né? Mas eu comecei, eu era de menor, tinha uns 15 anos, pagava na razão da mãe, né? Eu não poderia ter, né? O CNPJ da minha mãe, para mim poder trabalhar, teria que ter, né? E eu continuei muito cedo, eu comecei muito cedo. Daí do armazém fui para o mercado, daí fomos ampliando do mercado, fomos para um atacarejo, né? Que abrimos, e tudo foi dali que começamos a abrir loja. Taquari, por exemplo, primeiro viemos para Taquari, né? Com essa... Deixa eu te interromper, eu quero... Eu atropelo. Não é nada, tu fica tranquilo. Aqui tu tá em casa e a gente tem bastante tempo. Eu quero ainda entender por que tu escolheu a 386. Porque, na verdade, o teu negócio se consolidou na 386. Quando que tu tomou a decisão de sair de dentro de Triunfo para vir para a 386? Ou o negócio começou na 386? Não, o negócio começou... Voltando lá atrás, né? O negócio começou com meu pai, e aí eu fiquei dando suporte para ele. Meu pai tinha um mercadinho, um armazém, no Morro do Marinheiro, que era no interior, era bem no interior. E aí a gente começou ali, aí no tempo do armazém mesmo, armazém de tuia, né? Uhum. Então eu ainda trabalhei naquele modelinho de fazer o tempo da tuia, né? O tempo do armazém mesmo. Tuia, para quem não entende, é basicamente um balde, né? Chaves. Eu peguei uma partezinha daquilo. E daí, depois dali, assim, a gente notava que o fluxo era pouco. Era poucos moradores, né? E a 386, como
como é hoje, atual, né? O eixo do progresso é 3,6, né? O fluxo, né? E o pai era muito visionário, então ele disse, cara, vamos mais para lá, vamos mais para aquilo onde tem mais fluxo. E aí ele me levou para lá e dali que a gente começou. Aí, claro, dá mais volume de venda, né? E era mais propício, né? O crescimento, né? Mas aí, mesmo assim, quando eu tinha um armazém, foi para o armazém, mas eu sempre quis ter um supermercado. Aí, mas para ter um supermercado tem que ter fluxo, né? Tem que ser bastante venda. E iniciamos com... Isso foi a ideia que foi criei essa ideia de... tinha ônibus que puxavam os clientes para minha loja daí, né? Então, por que tu não conta primeiro a tua parte que tu começou, o primeiro produto que tu começou a vender lá na faixa, pé? Eu acho legal. Olha aí, ó. Porque, O que era o produto, porque assim, ó, Eduardo? eu sou muito curioso. Eu Tá. sempre perguntar, cara, esses dias eu fiquei com a avó, a mãe do pai, perguntava conta aquela tudo. história lá, Vó, como é que tu foi? Cara, eu perguntava até pra ela assim, de quem foi a ideia? O vô era muito, a cabeça, sabe, Ela não passa à frente. visionário. Que Tipo legal. tu, assim, tipo nós. Tipo sempre, vocês. É isso aí. sempre pensando em unir o útil ao agradável. Porque nada mais é que também solucionar o problema das pessoas. Então a gente tem que pegar um problema. Qual é o teu problema? Vamos levar o alimento. Como é que vamos levar o alimento? Compramos das indústrias e, né, distribuímos o alimento. Nós fizemos a ponte, digamos assim, né? Então o pai começou, quando o vô foi lá, deu a oportunidade que comprou um terreno. Até perguntei para a vovó de quem tu comprou. A avó perguntava, não, fulano e ciclano. Sabe, aquela época era diferente a negociação, Puxa o nome né? da pessoa. Isso. Então, eu sempre fui muito curioso. Aí, quando o vô foi para lá, eles botaram melancia, uma tenda de melancia. Na 386. Na 386. Tu imagina, se o pai era 15 anos, ele tinha um mercadinho, foi antes dos 15 Tá. que ele vendia melancia na beira da faixa. Antes do mercadinho. E tu sabe o que ele fazia? Essa cabeça de dono aqui? Ele esfregava com um pinguinho de azeite, ele botava num paninho, ele polia. Lustrava a melancia para chamar a Ilustrava a atenção. melancia Chamar atenção. com 14 anos de idade. Para chamar a atenção. Então tu ia passar. Hoje vocês lustram as melancias ainda não? Não. Agora fiquei pensando, né? Aquela melancia é verde mesmo, né? Isso é o segredo, nem sei se dá pra falar. Mas aí, deixa eu dar só uma coisa. Olha aí. Assim que é boa, conversa solta. É uma longa história e tem muita, sabe, é uma história tão, como é que eu vou te explicar? Sei lá, assim... Difícil o percurso. Mas é isso que as pessoas aqui querem escutar. O que o pai começou na época, ele tinha um armazém mas é lá na grota grota mesmo. E o que ele fazia lá? Os irmãos, as vizinhanças ali, até para o leite, para entregar um leite, o caminhão não ia lá, a estrada muito brava, o caminhão vinha até aqui na BR. O que ele fazia? Ele precisava vender o leite também, precisava encher a panelinha para as crianças, para alimentar as crianças. Não, vou ter que ter uma forma. Começou com umas vaquinhas, tirando leite. E aí ele pegava o leite, então, se combinou com a vizinhança lá, então vamos pegar o leite de vocês, eu vou cobrar uma taxinha de vocês para levar o leite lá na 386, que o caminhão fazia coleta lá, né? Só que ele trazia o leite e já descia com a mercadoria. Aí começou a bodega. Que ele tinha um bodegueiro antigo lá, o seu fornalho lá. Ele trazia o leite, só que ele não voltava vazio, ele trazia com os quilinhos e revendia lá. Aproveitava a viagem. Sabe, ele fazia aquela ali. E depois que ele viu que teria que vir mais para cá, porque ali que era o fluxo maior, que era o eixo, né, que a gente fala. E aí ele também foi desafiador, ele pagou caro na época, pagou caríssimo. Aí a época da melancia, porque ele chegou lá e comprou, botou um armazenzinho também, um botecão lá e tal, mas ele também queria botar um restaurante, né? Sempre pensando no restaurante. Fluxo, Daí botou lá uma lancheriazinha fraca lá. E do lado, ampliava de comprar do lado. Ele comprou do lado, os caras na época disseram, mas pagou bastante. Sabe? Mas investiu com muita força, muita coragem o pai tinha. Só que daí para pagar a conta, ele me botou a vender melancia ali. Aí entra a história da melancia. Não, até a gente pagar essa conta, tu vai vender as melanciazinhas ali. E aí a minha irmã mais velha cuidava da lancheria para juntar as níqueras para pagar o investimento. Então, vamos deixar ali. Aquele espaço estava sobrando, aí eu tinha uma fruteira, né? Para ajudar a pagar a conta. Mas, claro, a minha irmã que me dava suporte, me cuidava de mim, né? Eu era muito pequeno. Para ir lá recolher o dinheiro ali, que vendia durante o dia, levar para ela controlava. Ali começou a história, né? Depois eu vim para o armazém, por minha conta.
Tudo ali daí naquele contexto onde está hoje o atacado da 386, ou vocês estavam em outro ponto? Não, mais lá em cima, onde tem Lá no hoje. Trevo. Não, onde tem lá no Trevo, Lancheria Ávila. Sim, Tinha o Salão Ávila. Sim. Que, claro, tudo é passageiro. O Salão Ávila já parou, né? Porque aí tudo tem a temporada, né? E depois a lei seca, aí o Salão Ávila acabou ali, tal, parou. Aí a Lancheria Ávila também, a minha irmã se aposentou, alugou. Hoje tá bem ruim, sabe? O que virou é totalmente... Era muito movimento, né? Mas, sabe, fugiu da mão para terceiro, Sim. é complicado. Luiz, Então, mas e a estratégia da venda de melancia? Agora, eu fui um exímio vendedor de melancia de carroção por muito tempo. vendeu melancia também. Nossa, meu Deus, quando era guri, o que eu gostava era de empurrar um carrinho de picolé da Xodó, que aqui tinha, né? Vocês não eram daqui, não chegaram a passar por essa época, mas nós aqui, agurizado, o primeiro emprego era empurrar um carrinho ou da Xodó vendendo picolé, ou de suco do Renato, na época, que tinha o suco ali principal, você ia vendendo. Então, verão sempre tinha serviço. Ou a melancia. Então, tu escolhia qual as 3 feições. Hoje, tu botar uma criança de 10 anos, 8 anos para trabalhar, é um crime, né? Naquela época era tu conseguir dar valor pro dinheiro. Teria que dar valor. Então, muito legal essa história da melancia, mas ainda nesse contexto, como é que toma a decisão de descer para a região ali, que hoje vocês estão com o atacado? Por que descer ali e por que para ali? Mas aí foi, a família era muito grande, o nosso pai foi um herói. Ele botou outro lá, mas aí mais para baixo, assim. Surgiu uma oportunidade, disse, não, vamos botar então um armazém, ficar aquela lancheria, mas vamos botar um outro segmento, formar um armazém mais para baixo, vamos ver o que vai dar. Aí se veio cá para baixo, aí eu vim para cá, não fiquei na lancheria, eu vim para onde já tinha o mercadinho, então ali eu comecei, que é um pouco mais para baixo, conhece toda ali, né? Sim, ali onde vocês estão, onde tem o atacado hoje, onde tem os depósitos de vocês. E não era bem ali, um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Ainda bem na frente onde tem um guincho. Tá. Bem no guincho ali. Até tem um prédio velho, tem que demolir aquele, botar tirado ali, né? Ficou feio ali. É de vocês. É nosso, mas aquele já tinha que ter feito e acaba passando. Tem que tirar dali, né? Então, aí, ficou um prédio velho. Eu me mudei um pouquinho mais para cima ali. Aí vim com primeiro o mercado, depois eu botei o atacado ali, né? Mas antes de ir pro atacado, que era do mercadinho ali, que daí o pai começou a agregar produtinhos. Que daí ele começou a bebida, sinuca, e aí ele foi para rapadura. Aí também tem uma outra história da rapadura que me marcou muito, né? Que o que o pai fazia? O pai sempre muito matemático, e o segredo dele era isso aqui, né? Que ele tinha que economizar para somar, né? Saber gastar. Então, não soma, né? Eu cresci muito ouvindo a história da rapadura, que o pai me explicava que ele tinha ali uma arvorezinha de rapadura. E naquela arvorezinha de rapadura, aquelas que tinha que Sim, me lembro. Né? E aí o pai fazia a conta na calculadora que se ele comesse uma, ele ia empatar, não ia conseguir comprar outra. Então ele morria de vontade de comer rapadura e ele não comia porque ele tinha que pensar em depois ele tinha que comprar mais 2 rapaduras, ou mais 2 arvorezinhas, ou mais 3 arvorezinhas. E aí naquilo ali eu lembro que ele falava que ele começou a agregar, começava a botar o arroz, feijão, a linguiça, a massa. E ali tu fez vários puxadinhos, né, pai? Na esquina hoje que tava. Eu fui abrindo, né? Aí a minha casa comecei a diminuir, né? Eu era solteiro na época, né? E aí tinha uma casa boa com a minha irmã, mas eu vi que é bastante informação. Antes de eu ir para ali, era uma casa grande, que tinha mais repartição ali. E a minha irmã morava com a família. Mas depois que eu fui ali para ali sozinho, aí o negócio começou a esticar um pouquinho, aí comecei a derrubar a parede, sabe? Ó, esse quarto aqui não vou usar, vamos tirar aqui, vamos aumentar a bodega. Foi aumentando, sabe? Tipo casa maribondo, assim, foi indo. E aí fui nessa lida, porque eu tinha espaço, né, para trabalhar, e era só eu, né. Depois depois eu casei, depois de um tempo, a família começou ali, né. Então, mas não tinha hora para nada, né, era diretão, assim. Aí o Dudu também já morava junto ao negócio, morava né? junto ao negócio. Imagino, e muitos que vão nos escutar e vão nos ver, né, passam por isso todo dia. Moram junto ao negócio, ou o escritório está na sala de casa, ou trabalha na frente e nos fundos está a morada com filho e com tudo, né, Luiz? E esse é o desafio de 99% da população que está hoje, né, no Brasil. Então, quando a gente olha,
fazer sucesso com um contexto desse é muito difícil. É muito difícil, muito, muito, muito. Tem que lutar muito. Muito difícil. Quantas horas, que hora abria, que hora fechava? Só para ter uma ideia de tempo aberto. Não tinha hora para abrir. De manhã abria sempre cedo, né? Tipo 6:30 por aí, né? Porque daí tinha que pegar aquele que ia pro serviço, pegar um lanche, um pãozinho, uma coisa, né? E de noite a mesma coisa. Aí eu tinha uma parte que era secos e molhados, né? Que a gente fala, né? E tinha aí na época, aí o que acontece? Quando eu virei e disse, não, vou botar um mini mercado, vou começar a ir possível. Eu sempre quis ter mercado, assim. Vou parar com o armazém, porque o armazém tem um balcão na frente, o cliente chegava ali, só me dá 1 quilo de farinha, tu ia lá pegar 1 quilo de farinha, eu já tinha isso, né? Mesa de desnudo pro lado de lá. É quase um boteco, na verdade. Boteco. É. Eu ia entregando ali. Mas aí daqui a pouco começou a crescer o movimento, sabe? E aí já começou a se embolar muita coisa. Eu tinha que segurar tudo. Tudo que todo cliente tinha que pegar ele para mim ali, né? Ali, até o tomador de aperitivo, o tomador de cerveja, ele tinha que ficar comigo ali. Para ir turista humano. Só que chegou num ponto que eu tava sentindo desconforto das mulheres, né? Chegar a mulher e tá na hora que os caras estão bebendo e fica desconfortante. Sim. Aí eu fiz um puxadinho pro lado, assim, separado. Botei uma portinha pra lá, separei daí. Aí dei uma separada, ó. Quem quer tomar cerveja, tomar uns tragos, fica pra ali daí. Sim, porque esse cliente, querendo ou não, era uma margem mais aberta, é um cara que Exatamente. paga num litro de cachaça R$40, enquanto o litro de cachaça custa 7. Né? Isso aí. Porque no martelinho... Sim. E aí, pra mim, era interessante aquele cliente. Claro. Só que eu não podia, eu tinha que separar ele um pouquinho, que aí vinha mulher, vinha criança comprar umas coisas. Eu ia dizer, esse cliente não vai vir por muito tempo, vai ficar desconfortante ali, né? Vai ficar desagradável. Aí eu botei esse pra lá, que eu precisaria deles também. Então aí o horário cada vez mais. Aí quando eu fechava ali a parte do armazém mais cedo, eu ficava até quando eles queriam ficar, na verdade, até meia-noite, tomando trago e jogando canastra. Por quantos anos tu teve essa Muitos rotina? anos, acho que essa rotina... Eu acho que tranquilamente uns 15 anos, eu acho. 15 anos. 15 anos. E quando que tu 10 deu, pra cima. quando que tu deu a virada? Bom, agora andou, agora eu posso tirar um pouquinho, ou 2 horas de serviço, não é à meia-noite, agora eu posso vir só até as 10. Aí dali eu construí mais pra cima um pouquinho ali, né? Sabe? Agora vamos. Aí vem mais modelo de mercado mesmo. Aí eu tinha um horário pra fechar. 98, mais ou menos? Acho que foi mais ou menos isso aí. Aí o mercado tem hora pra fechar, fechou aí. Já pra mim ficou puxado igual, mas menos horário. Podia descansar um pouco mais, né? Tu bate a porta, o cara tem que Bate sair. a porta e deu pra bola. Agora Daí não era tu o sabe, boteco, o né? pinguço Boteco ali, ele não vai tem. até quando tu dá vontade. Aí eu precisaria. Aí mudou um pouquinho, sabe? O meu horário. Daí depois foi trabalhando, a família estava junto, e veio o Dudu, sabe? Tudo é. Aí surgiu a oportunidade de Taquari daí, né? Tá, Por que, mas peraí. por que eu tô te perguntando essa questão da hora e quantos anos? Por que eu tô te fazendo isso? Porque muitos que às vezes trabalham contigo lá, eles olham pra ti. Se o Luiz faz, eu também faço. Sim. Se o Eduardo faz, eu também faço. Se o Marco faz, eu também faço. Né? O Marco não tá nas imagens aqui, não quis aparecer, né, Marco? Se escondeu de nós. Mas tá aqui com nós, telespectador ao vivo. Sim. É fácil fazer, só que tem que aguentar 15 anos. É fácil fazer. Tem que ter persistência, né? Não é difícil abrir uma porta e vender arroz, feijão e cachaça? Claro que não. É difícil tu aguentar das 6 da manhã às 10 da noite por 15 anos. É isso que tu precisa para ter sucesso. É isso aí. É fazer o básico bem feito por muito tempo. Só que as pessoas fazem 2 anos. Não é um bom negócio. É isso aí. Dali 5 anos, mas não é um bom negócio. Dali 10 anos não é um bom negócio. Entende? Por isso que eu te perguntei, quando é que foi o momento da eu acho que cada passo que dá, a gente tem que ter esse entendimento, né? Qual foi o pior momento, mais difícil desse percurso do Ávila? Tu teve assim, esse foi ali eu ia abandonar tudo. Tem algum momento que tu te volta na história, para a igreja do negócio, tipo, não tinha como seguir, dinheiro não chegava, o problema... Não, a Roxo sempre teve, né? Assim, mas tem uns dias bravos. Não, eu acho que todo empresário, eu acho que passa por uns períodos meio com turbulência, né? Com certeza. Eu passei fases bem difíceis, assim, sabe? E daí eu não tinha... Para começar, tu tinha que ter um crédito, né? Eu já perdi muita conta, sabe? Daí os caras não me pagavam, eu tinha que pedir emprestado, sabe? É emocionante. E faz parte, pai. É isso. Bom rever lembrar, né? Tudo as pendências, as perrengues que passou, né? No decorrer da vida, não foi fácil. Eu sei que não é fácil construir, Luiz, um negócio, principalmente quando é no braço. Nossa. Quando é no braço. Fazer um negócio dar certo no braço não é para qualquer um.
E o que talvez está te lembrando hoje é que a gente não para no dia a dia. A gente está focado em fazer o negócio dar certo, tanto na rotina, que a gente não para olhar o tamanho das coisas que a gente constrói. Porque não é fácil. Durar 15 anos fazendo o básico, ele é extraordinário. Tenho certeza disso. Cara, absoluta. o pai é um cara Mas muito tu- abençoado, porque ele tenta resolver o problema de todo mundo. Nesse decorrer, ele toma como é que se diz? Algumas decepção, É, né? as rasteiras, né? Toma algumas rasteiras. Mas eu acho que se tu vier fazer o correto, o certo, acho que logo ali na frente tu vai colher o que tu tá plantando, né? Uma outra coisa que me chamou também muito, assim, ficou muito marcado para mim, foi quando o pai foi em meados de 98 lá para cima, que é onde é o depósito do atacarejo, foi o Sim, primeiro do lado ali, mercado, o mercado que deixou de ficar mini mercado para o mercado, né? Sim. Que era lá em cima, que hoje é depósito, foi que o pai pensou, como é que eu vou trazer meu cliente? Porque cada ano é uma dificuldade diferente. Eu acho que acredito, não importa o tamanho que tu tenha, todo mundo tem uma dificuldade. Então, e aí tu tem que tentar mapear a tua dificuldade para tentar, nem que tu não consiga solucionar 100%, mas pelo menos um 90% daquele problema. Então nós tínhamos um problema de buscar, porque pela BR tinha muita gente lá em Barreto, Triunfo. Aí o pai pensou, o que eu vou fazer para trazer esse público lá que não tem carro, que não Sim. tem carro? que a mulher não dirige e o Isso, marido não está em casa, está na roça. Isso aí. Então o pai contratou um ônibus. Aí tinha um ônibus uma vez Que por loucura. mês, a gente largava os encartes, eu ia lá e entregava os encartes, e aí o ônibus vinha num dia um sábado, de manhã, passava em todos os bairros, pegava as pessoas, era estrada de chão na época, vinha as pessoas, faziam o rancho, e meio-dia, levava as pessoas de volta, e nós carregava o caminhão e fazia a entrega acho do que rancho até eu- ali. O rancho não ajuda com a... Isso. Aí eu botava no caminhãozinho e entregava. Não ia com o ônibus. Não ia com o ônibus. Porque aí ficava difícil, né? Cara, nós voltava eu meia-noite, acho que ali acredito, foi. Triunfo. Eu acredito que ali foi o pulo do gato. Eu acho que ali foi. Aí, essa é uma virada de chave, então. Mas vamos Eu acho mais que fundo. Porque eu acho que foi o pulo do gato. O que acontece? Tudo é momento. Porque aí o que acontece na época era outra situação, né? Hoje todo mundo tem carro. Quem não tem carro? O que acontece hoje não cabe mais esse negócio. Não vai inventar Mas de botar cabem ônibus. outras, né? Aí É um não cabe aplicativo. mais. É. Hoje não existe mais. Mas teve época que a gente tinha 2 ônibus. Mas a gente tem cliente. Cheio de gente. Então ali o que acontece? Eu tinha um fluxo muito forte, muita venda, vendia muito, e quando, aí foi se criando, sabe? Fui criando a minha identidade com o cliente. O cliente ficou fiel, né? Porque eu tenho uma política diferente. Não sei como. Cada um tem a sua política de trabalho, né? Eu tento segurar meu cliente ele vai ficar bem na minha loja, ele vai pagar o justo. Que milagre ninguém faz, mas ele vai ficar bem servido e a tranquilidade. Eu, como consumidor, eu ia ficar bem assim. Eu sempre pensei. A tranquilidade que eu tô levando o que eu preciso para casa e tô pagando justo. Porque é ruim também ter aquela insegurança, ficar pega uma coisa aqui, outra coisa lá. Não, eu acho que é muito interessante o cliente ficar bem à vontade. Que com certeza, eu sou suspeito de falar, né? Mas com certeza, aquele cliente que fizer as suas compras geral da casa, no final da regra, ele vai levar vantagem, com certeza, se for no Avra. Que eu tenho uma linha só, eu não dou com a mão e tiro com a outra, né? Sim. Tu tem uma precificação, A uma precificação precificação justa ali de é produto. justa que eu vejo que não adianta. Daqui a pouco, o cliente, mas lá é mais barato, mas vai mesmo no tempo que tu vai levar. Quanto tempo demorou para virar a ideia do ônibus? Porque ela tem um tempo de maturação. Lembra lá a história do mercado? Durou 15 anos dentro da casinha para virar um mercado? Sim. Quanto tempo até dar certo o ônibus? Mas esse ônibus eu não sei certo, cara. Foi bastante tempo de ônibus. Mas que ele funcionou, que as pessoas... vou ir de ônibus lá, comprar e volto de ônibus. As pessoas compraram logo a ideia, entenderam a ideia, ou tinha que estar indo bater na porta lá para avisar como funcionava, que horas voltava? Eu não sei, cara, eu até tenho que pensar bem, eu tenho que pensar bem o tempo. Mas eu acredito que isso foi amortecendo. No primeiro, ele foi lá no pico, né? Uma ideia que deu muito certo, tanto é que eu tive que botar mais ônibus. Comecei com um e botei um. Não sei se foi até 3, mas de 2 eu sei que tinha. Não cabia, aí eu coloquei 2. E aí foi. Aí o que acontece? Ele começou a diminuir, aí foi acontecendo as mudanças. O pessoal já tinha mais caro. Mas nas alturas, eles já fidelizaram o Avler. Então hoje eu tenho cliente lá de mais de 30 anos que compra comigo.
Que comprava vindo no ônibus. Ele, Que ainda continua lá, continua vindo. continua vindo, porque legal. ele entendeu, ele gostou, e ele, cara, fidelizou. Ele disse, não, vou comprar contigo sempre, que eu sinto aqui, eu estou em casa e eu sei que eu estou sendo bem tratado. Mas é o conjunto, tem que ter um mix completo, um atendimento, que às vezes, por isso que hoje é um pouco a minha dor, que daí o troço aumenta demais, foge um pouco do meu Da comando, mão, sabe? sim. Porque o cliente tem que ser bem tratado, ele tem que, sabe, aí tu fideliza, a gente sabe por consumidor. Se me tratar bem, eu passo na frente de 10, vou naquele lá. Com Porque ele me certeza. tratou bem. Não é só preço. Não, É o o preço ele atendimento. é importante É porque importante, tem é que ser importante. competitivo. Se Tem que ser competitivo. tu tá fora do preço de competitividade, Exatamente. tu não tá mais na prateleira, né? Tu já tá fora da prateleira. Mas aí é uma loja que tu te dá, tu paga justo e tem um mix mais que tu precisa ali. Eu acho que isso aí tudo é uma maneira de fidelizar o cliente, né? Até entrando nessa linha, né, Luiz, o mercado em si ele movimenta muito dinheiro. E a pergunta é, faturamento significa lucro alto? E aonde que, né, tá o maior risco, né? Tá no estoque, tá numa quebra de produto lá, talvez na separação, tá no vencimento, tá no furto, tá na energia, nas pessoas, na margem. Onde é que tá o indicador que vocês não deixam de acompanhar todo dia? Eu acho que ali, eu acho que não adianta nada. Eu acho que não adianta quantidade de loja, não adianta volume de vendas, não adianta faturamento. Tem que ir o resultado, o real resultado. Mas como Não adianta acompanhar isso? quantidade de loja. Tem que acompanhar o mensal, semanal, tem que ter esse acompanhamento para ver como é que está andando, como é que está o cenário. Né? Não adianta volumes de venda, tem que ter liquidez e lucro, não adianta, não existe. Né? Hoje, todo dia, tem um indicador que tu olha além do faturamento? Não. Todo dia. Todo dia a gente olha o Tem aqui faturamento, mas por mês o gráfico aqui. a gente fecha mesmo é por mês, né? Fechamento é mensal. O fechamento é mensal. E eu acho assim que um ponto que chama muita atenção é a folha de pagamento, né? Porque a empresa conta, o supermercado ele conta com uma mão de obra sempre muito grande, né? Uhum. Então não tem muito para onde correr. Tem que ter a mão de obra das pessoas, tem que ter pessoas, né? Então aonde fica mais pesado é a parte da folha de pagamento, né? O que Claro que que, obviamente o estoque também, o né? que que hoje, né, olhando para o negócio, que vocês gostariam de saber lá atrás, 20 anos atrás, antes de acelerar o negócio como vocês aceleraram? Tem alguma coisa que mudaria o formato de contratação das pessoas? Mudaria o formato do negócio há 20 anos atrás? Tem alguma coisa que mudaria, que hoje tu vê que talvez errou por muito tempo nesses anos? Eu acho que tudo anda paralelo, assim, tipo, o crescimento, ele tem que ter processo. Eu sempre comento isso nas reuniões. Eu acho que tem que ter os processos. Mas processo sem direção não tem sentido. Eu acho que hoje a dor do empresário é delegar a função e cada um tem que entregar o seu, não adianta. Hoje eu tenho que contar com teus gerentes. Eu sempre comento isso hoje. O gerente tem que medir o potencial da tua loja, o custo da loja que impacta no resultado, é fato. Não adianta tu estar contratando e não executar os projetos com direção, dar direção dos projetos e medir a demanda de cada um, senão não adianta tu vai trabalhando encharcado e ficando ainda escapando a correr, que nem eu falo. Né? Tem que direcionar, delegar, treinamento das pessoas. E aí começa da parte de gerência. Né? O gerente tem que estar bem afinado com os processos, montar a equipe dele, entregar a demanda certa na medida certa. Que senão vai fugir da tua margem. Não adianta tu ter uma operação, ela tem que se pagar, é fato, mas e assim ao mesmo tempo tu unifica, tu tem que ser competitivo. Por isso que o custo de uma loja é muito importante ter na linha. Qual é a parte de ser dono hoje de uma empresa que o cliente não enxerga na operação de vocês? Eu sou o dono da operação, mas o cliente não está enxergando, né, que eu estou lá na rotina tentando melhorar para ele e ele não consegue ver diferencial. Tu acha que a função das lojas, talvez, das tipologias de loja, que ele não consegue ver diferença? O que é o maior desafio, às vezes, nesse contexto? Eu acho que hoje o que o cliente pode entender errado que vê um barulhão, né? Acho que o cara tá faturando alto, né? Mas não é fácil hoje a despesa. O vilão hoje é a despesa da operação, né? Então precisa muita venda, porque é muita despesa e a margem é baixa. Então ali que tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser muito alinhado esse processo, porque é muito perigoso. A margem ela não tolera grandes falhas, né? Então tu tem que estar
Tem que errar pouco Errar e pouco. acertar muito. É que tá cada vez mais mais a atualizado. busca de um cliente personalizado, né? Pra tu conhecer o teu cliente, só que é muito caro, né? Isso tudo, tu faz, trabalhar com o teu CRM, tecnologia e tudo, a margem é a mesma. Sim, e a Entendeu? Então, o operação que tu vai fazer? Tu pesada. vai trazer mais comodidade para o teu cliente, uma loja com climatizada, com som, com espaço para caminhar, para se sentir à vontade, né? Porque lá no final, de repente, te sobra até menos para aquilo ali. Então, a fidelização hoje está cada vez o custo mais alto, né? Sim, para te poder manter o cliente entrando na loja todos os dias, não olhar para a concorrência, te É, custa mais Isso, caro. Custa mais isso caro. aí. Custa Sim, mais com caro. certeza. Com E certeza custa isso mais caro. tende a tensionar cada vez mais pela comodidade da casa, né? Hum. Porque é aquela coisa, né? Não existe nenhum lugar no mundo ou no planeta que seja mais confortável que a tua sala e a tua cama. É isso aí. Se tu tem a palma da mão à disposição e tu tem dezenas de fornecedores ali, tu tem que ser muito bom para me levantar daqui É isso e ir aí. lá Pra no teu convencer lá. comércio. Isso aí. Aham. Tem que ter um bom lugar para estacionar, tem que ter um bom lugar. Tu faz hoje um rancho, né? Na palma da mão. Então a competição de atratividade tem que ser muito boa para eu levantar daqui, né? Para justificar o levantar. Então é um desafio de fato, um É um varejo desafio. gigantesco. É, por isso que a gente ainda tá trazendo. Cada modelo de loja a gente procura manter, né? Tipo, tem a loja varejo, tem a Prêmio, que é um pouquinho menorzinha, seria uma compra mais rápida, né? E o atacarejo. Então a gente tenta fazer com que a pessoa entenda que cada mercado seria um público um pouquinho diferente, para atender a demanda de todo mundo. Sim, tem a conveniência, tem o mercado com aquela compra mista e Uhum. tem o atacado que é para comprar volume. Isso. Só tem que sair de carrinho, senão não vale a pena ir lá. Isso aí. Pelo tempo, pela movimentação de veículo, né? E como ela vai fazer. Ainda entrando muito nisso, né, Eduardo, tu trazendo agora algumas explicações do próprio negócio, vou entrar na parte de sucessão, né? E a gente falei já muitas vezes aqui que para mim sucessão não é a passagem de bastão, é um sucesso grande. É isso aí. E aí vem muito do papel do Luiz no contexto, né, de fazer os filhos entrarem no negócio. Tu, enquanto filho, sempre quis trabalhar no negócio ou foi uma coisa natural que veio no contexto do tempo ou uma coisa assim, tem que trabalhar, tá aqui a tua posição na beira do balcão e vamos lá. Cara, assim, na verdade, eu comecei a trabalhar dentro do mercado. Fui criado dentro do mercado, né? Uhum. Eu comecei supridor de partilheira, eu abastecia, eu tinha a minha partilheira. Então, dali, eu fui para operador de caixa, empacotador. Logo depois, eu comecei a atender vendedor, comprar. E eu fui gostando daquela dinâmica. Só que eu via que não era fácil, me assustava um pouco questão de que o pai ele sacrificava muito tempo de casa para estar dentro do negócio. Então, teve uma época que eu confesso, lá em 2008 mais ou menos, na época da faculdade, que eu comecei a me questionar se vale a pena, até que ponto vale a pena sacrificar a vida pessoal, tu tá no teu negócio. E realmente, é a palavra que todo mundo quer, vamos equilibrar. Só que eu já escutei muito que não existe esse equilíbrio. Então, tu quer ter um negócio, tu quer um sucesso, tu tem que encabeçar naquele negócio. Não, se fosse muito fácil, de repente nem seria sucesso, né? Então, acho que eu fui entendendo no decorrer da vida. Eu comecei minha faculdade de outra coisa, análise e desenvolvimento de sistema. Eu fiz 2 ou 3 anos eu fiz, e eu vi, mas não é isso que eu quero. Vou mudar para administração. Logo que eu mudei de administração, até foi engraçado, porque logo a gente recebeu a oportunidade de vir para Taquari. Então ali eu pensei, o vai ou racha. Então agora eu tenho que pegar acho que eu vou ter que pegar e tomar a frente mesmo do negócio, né? Isso foi lá por 2010, mais ou menos. E, cara, eu me apaixonei. Então eu acabei me encabeçando naquilo ali, cada vez mais eu queria mais e aprender tudo, fazer de tudo. E hoje eu sou Gosta apaixonado mais pelo mercado. do processo ou mais das pessoas? Porque tem pessoas que gostam mais do processo, de organizar, de número, de compras, venda, marketing, estratégia, ou mais na gestão de pessoas, porque o mercado é muito gestão de pessoas, né? É, justamente. É muita mão de obra. É,
Hoje eu acho difícil eu dizer o que eu gosto mais, porque quando a gente é dono, às vezes não tem como tu dar o luxo de dizer, não, quero fazer só tal coisa, né? Então, a gente divide hoje lá em casa, cada um tem uma área de responsabilidade, cada um responde por alguma coisa. Eu hoje respondo mais por números, financeiro, administrativo. Eu gosto de lidar ali no RH com pessoas, mas não é o que eu mais priorizo. Então hoje eu gosto de olhar para números, resultado, gráfico, o que dá para fazer para melhorar, onde dá para fechar a torneirinha para ganhar mais dinheiro, o que dá para fazer para dar um up, sabe? Então eu fico mais nessa parte. Sim, tá mais na estratégia do negócio hoje. Isso aí. Tu entrou como filho do dono ou teve que provar que ali era um espaço que tu merecia estar? Certamente muitos, né, que tu foi galgando o teu espaço dentro do negócio. E aí entra aquela coisa, o Eduardo é o meu gestor porque ele merece ou porque ele é o filho do Luiz? Como é que foi isso no contexto do negócio? O negócio cresceu rapidamente, né, de um dado momento, e tu é o gestor de uma boa parte da turma. Como é que é isso na rotina para ti, Eduardo? Como é que tu enxerga isso? Chega a ser cobrado pela turma ou é sentar o sarrafo mesmo e vamos seguir? Não, sou cobrado. O pai me cobra bastante até hoje. Cara, eu acho assim que eu me encabecei bem. Como o pai é muito bom na operação, eu fiquei mais encarregado assim, sistema. Então foi vindo a tecnologia. Então lá atrás, em 2010, eu não lembro mais, mas acho que nem tinha sistema, né? Então era uma coisa muito mais manual, né? Manual, muito manual. Então era fazer... Eu fazia muito manual. O pai atendia os vendedores ali no balcão, às vezes no caixa. Ele Muito atendendo manual. o cliente, atendendo o vendedor, fazendo preço, sabe? E a mãe contratando logo ali do lado, sabe? E eu junto, olhando e aprendendo. E aí começou a implantação do sistema. E eu comecei a fazer a parte da implantação do sistema. Fiz muita coisa errada, sabe? Ali para mim aprender. E eu acho que aquilo ali me fez evoluir, sabe? Coisas que teve custo para aquilo ali, né? Só que eu comecei a ver que é importante, então eu já faço parte do negócio. Então eu me sentia que eu deveria fazer a frente para o negócio tomar um caminho, porque o pai iria chegar um momento que ele ia se aposentar, né? Então... Para ter que ter sentido também, né? Porque eu acho que tudo é troca de geração, né? A gente sempre fala. Tanto que chegou num ponto, antes de vir para Taquari, eu analisei, porque tu vê como sei lá, é tudo sei lá, é um conjunto muito grande, assim, sabe? Porque eu poderia muito bem ter ficado na coxilha lá, sabe? Vamos ficar aqui, deixa eu estar aqui no meu espaço, o espaço está dominado, tipo assim, sabe? Tem concorrência, toda parte tem, mas assim, eu sinto que lá tá... O cliente é fidelizado ao Ávila no Eu acho que lá tá dominado o espaço, sabe? Lá é nosso espaço, assim, tipo... Mas nunca tirei proveito disso. Eu acho que isso que é... Eu nunca forcei, sabe? Vou botar a margem que eu quero, porque o cliente não tem opção. Não. Eu tenho ali, eu tenho espaço reservado ali, o cliente entende. Tanto que já tentou alguns abrir ali meio na volta e tal, mas não sei se estão decolando, uns não ficaram na metade do caminho, nem tu falou. Eu acho que nem tudo que brilha é ouro. Eu acho que tem que ter coragem, atitude, persistência, porque senão é assim que ele vai ter que aguentar 15 anos, né? Começa por aí. Vai ter que pelhar. E até um tempo atrás, lá atrás, teve um pessoal aqui de Taquari, porque queira ou não queira, quando tu tem um comércio que se desloca algumas pessoas para ir lá no teu negócio, tu começa, alguém vai te enxergar, alguém enxerga, sabe? Algum empresário, algum dono do mesmo segmento enxerga, mas se está indo lá, vamos ver se a gente consegue reverter. Talvez lá é bom. Já teve proposta daqui da cidade, né, de ir lá me comprar. Tanto daqui como em outros lugares. Tu não interessa de vender a tua bandeira, vender o teu espaço. Para te ver como é. Na época eu balancei um pouquinho, a proposta era boa, sabe? E vieram se aposentar cedo. Eu me lembrei disso, cara, o que eu faço? Cara, eu acho que... Mas sabe, dá aquela sensação. Mas eu olho para trás, eu olho para a família, não, eu vou dar mais uma segurada. Aí eu deixei mais passar, tu vê que me inverteu o jogo, né? Quem foi me comprar, hoje eu comprei dele, no caso, sabe? Sim. Tu vê que falta de gestão, talvez. Talvez falta de gestão, não sei o que deu certo lá. Tu vê que o giro, e não era a minha ideia na época, né? Aí passou ali, logo ali,
por coincidência, passou um tempo ali, surgiu a proposta de venda, né, aqui em Taquari, do comércio, aqui da cooperativa, no caso. Eu vim primeiro para a cooperativa aqui, né? Sim. Mas a cooperativa teve um tempo lá atrás também que me procurou que talvez tinha interesse de ir para Coxilha, né? Se for lá para me comprar lá, na verdade. Então, dali que daí eu vim. Assumiu o mercado Assumi e o ali o mercado. negócio começou em Taquari. Comecei em Taquari, daí depois, claro, eu pensei muito e tal, aí já tinha o Dudu que já era mais encarnado nisso, já a família já sempre junto comigo, aí fomos para ali, depois veio ali lá em cima do Junlei, né, da Prêmio, depois interagimos em casa, tá, vamos pegar mais aquela loja, pega, não pega, vamos pegar mais aquela loja que fica um pouquinho mais lá, atender aquele bairro de lá. E essa loja de cá era um pouquinho... E era muito perto, né? Aham. Era uma estratégia, e criou-se muito na época, né? Será que vai abrir para fechar o outro? Será que é para Aham. matar o Sim, dá essa concorrente? especulação, Vai... isso aí. Porque muitas vezes, né, Luiz, o consumidor na ponta, ele não tá entendendo que tu tá fazendo aquilo para beneficiar ele. Exatamente. Ele tá olhando para que tu tá beneficiando tu que, mesmo, né? Exatamente. Sabe, tem pessoas, tem várias... cada pessoa tem uma ideologia, sabe? Às vezes tem pessoas que entendem mal também, assim, mas o Ávila tá vindo, porque o que é isso? Tá vindo para Taquari, agora quer tomar conta. Não é a questão de tomar conta, a questão é, eu tô com esse segmento, eu quero atender da melhor forma, e eu preciso fazer girar isso, eu tenho que pegar todo o cliente, para mim é interessante. Pela praticidade, aquele bairro de lá, tanto que a Prêmio continua vendendo igual ali, ela tá bem, ela vende muito aquela loja lá. Porque, Nossa, é a praticidade. A loja que vende muito, pelo tamanho dela, vende muito aquela loja. O desafio dela é sair na porta. Entrar ou barbada. O difícil é sair. Então a loja que deu muito certo ali. A Acertagem deu muito certo. Ali, aquela loja 2 ali fatura muito, aquela loja vende muito, né? E aí, e por isso que acabei vindo para a Prêmio. Só que daí chegou num ponto também, cara, as duas são locadas, né? Sim. Tanto a Prêmio como na cooperativa. E aí, cara, chegou um ponto que talvez vamos pegar uma nossa, daí pensei, né? É um investimento altíssimo, né? Mas chega um momento que tu tem que ir. É um investimento caro, vai levar um tempo. A gente sabe disso, tu tem que saber o investimento, o tempo de retorno. Tu tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Mas chega um momento que teria que ser feito, né? Porque eu tinha que dar um pouco mais de vazão, mais praticidade para o cliente, mais conforto para o cliente, na verdade. Aquele cliente que vai... Mas eu tenho que entender. As outras lojas ficam lá, elas continuam vendendo igual. E essa aqui é aquela loja aqui que vai pontual a venda dela, o pico dela. A gente agora não tem o histórico dela, né? Mas a carência da cidade eu entendi. É um estacionamento coberto, que ali no centro não tem estacionamento nunca para nada. Eu sei que às vezes é terrível, né? A gente é um grande desafio. Não tem estacionamento para nada, cara. É muito ruim demais da conta. Então vamos fazer uma loja mais ampla e vão resolver definitivo o problema de logística, que a gente tinha muito problema de logística, né? Para cá, da matriz para abastecer essa loja aqui. Vamos fazer uma loja ampla, um atacarejo, né? Resolver o problema de logística, que tem um estoque amplo, tanto com seco como câmaras frias, coisa, para resolver o problema. E tipo um CD. Tanto que hoje a gente está com essa... Agora há pouco que abrimos ali, né? Que vocês sabem. Então tá legal, a loja ficou uma loja bem ampla, uma loja bacana, ficou bem... Ela se tornou um centro de distribuição para as outras também, é ela isso? abastece as outras lojas também. Então na verdade, só não investiu só num atacarejo, investiu também num centro de operação para as demais. Que na verdade eu tinha deficiência e a gente tinha carência nessa situação de logística, né? Os volumes, daí eu tinha no caso eu perdi a oportunidade por falta de espaço físico. Comprar uma carreta, vai colocar onde? Por falta de espaço físico. Então já seria uma situação que também está me ajudando já. Melhor em margem para comprar, margem para vender, tu consegue comprar em mais volume. E hoje não adianta, hoje tem que ir na oportunidade, né? Às vezes mesmo tendo um estoque, eu perdia muito isso, né? Mesmo tendo estoque, tem aquela firma, aquela indústria que tem que bater a meta no final do mês, cara. Ó, eu preciso, mesmo tendo estoque, eu tenho que pegar essa oportunidade, eu faço custo médio daí, né? Às vezes eu tenho produto em casa, mas surge fechamentos, cara, eu te vendi a semana passada, mas eu tô aqui abril, eu preciso fechar agora, mas tem que faturar esse mês. Ali tu pode ali também tu faz uma melhor, aí tu equilibra a margem. Sim, comprou um pouquinho pior no mês anterior, comprando bem no próximo, tu faz um preço uma média. Médio, isso aí. Entre o que tu tem em estoque e o que tu tá comprando para poder empurrar o produto para fora. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta e se não quiser responder também, ela é, vamos dizer, optativa, né? A estratégia de abrir um mercado do tamanho que tu abriu,
ela é para um movimento de expansão ou de fechamento da unidade do centro? Ou nunca passou pela cabeça de vocês? Não. Expansão. 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 Isso, eu tenho certeza absoluta que tu vai, com essa pergunta que eu acabei de fazer, responder talvez o que fica na cabeça de todo mundo. Tá, mas o Ávila abriu para fechar lá no centro, foi aberto para comodidade. Sim. Qual foi o intuito Não. principal da abertura dessa Não, unidade? o intuito foi justamente isso. A gente diminuiu o fluxo, claro, agora entra a parte, até pegar o histórico, que a gente abriu recentemente, então a gente tem que pegar o histórico do potencial na loja. Então o que acontece? Se volta, se reestrutura. Se reestrutura a máquina, no caso que eu falo, a estrutura do funcionamento. Se enxuga um pouquinho, né? Se joga o pessoal, né? Baixa o custo das lojas, das outras, vamos sentir como é que vai ser. Mas o intuito é ficar com todas elas funcionando normal. Tu acha que muda um pouco o perfil do teu consumidor da loja do centro, que é a central, vamos dizer assim, que é onde teve um dia a cooperativa, muda o perfil desse consumidor com a abertura do atacarejo, como tu tem o perfil de consumidor na Premium lá, que é basicamente o perfil do sacolinha, né? Sim. Ou do carrinho pequeno. O cara não vai fazer um rancho lá no Premium, mas ele vai comprar, só que ali embaixo tu comprava antes, no rancho. Comprar. Eu acho que vira um sacolinha também? Eu acho que não. Eu acho que a loja que menos vai sentir, que menos está sentindo, na verdade, é a Premium. Porque ela é pela praticidade, né? A lojinha que está ali para atender e tá legal. Tá? Eu acho que aquela não vai sentir. O que que já deu alguma diferença é a loja 2, porque vai continuar, eu acredito que vai continuar o fluxo, vai ter aquele cliente que acostumou ir lá naquela loja, e para ele vai ficar melhor, ela vai ficar mais folgada, né? Tem dias ali que, olha, às vezes eu estava lá no escritório lá em cima, eu estava olhando, meu Deus, cara, a filha ela lá no açougue, eu ficava imaginando assim, meu Deus, será que eu ia ter essa paciência, cara? Eu tenho que dar um jeito para esse pessoal daí, ó, porque tu sabe, é um desafio e tanto que a gente fez, mas eu não podia correr o risco de vir mais alguém. Cara, vai vir alguém para cá. Porque sim, ó, eu estou atendendo mal o meu cliente. Se vir outro para cá, eu vou perder uma fatia do mercado. Não, com certeza então também eu vou uma perder. das estratégias principais era atender obstruir a entrada de um possível concorrente, que agora a repensa duas comodidade vezes. de quem já era nosso cliente e buscar, como a gente já notou, que teve alguns clientes de cidades vizinhas que estão comprando ali, que permaneçam. Isso eu acho que é bom até para a cidade, né? Circulação. Então, a gente notou essa tendência. Provavelmente quem comprava fora, né? Não ir mais para fora, ficar na cidade. E quem vir para a cidade aproveitar e já comprar. Deixa eu fazer uma pergunta em relação ao Premium lá, que tá mais perto da minha casa, automaticamente é o que eu mais uso na nossa rotina ali. Mora para lá, então. A gente mora lá no centro, então eu tô perto dele. Eu vejo o problema dele todo dia. Como é que a gente resolve aquela fila dos caixas também? Agora eu quero tentar levar uma comunidade para lá. Tem alguma ideia de estratégia para tentar destravar fluxo de caixa ou não tem o que fazer? É volume de gente mesmo, tem que esperar na fila, se quiser ser atendido ali. Ou tem alguma coisa que vocês chegam a pensar para aquele mercado específico? Ali a gente estava. Ali é difícil. Ali é bem difícil, mas pelo espaço físico. Pelo espaço bem na físico, esquina, já está em toda a esquina. Tu precisa de espaço para ampliar o atendimento, precisa de espaço. Eu acho que ali já foi cogitado até a ideia de talvez ali um autoatendimento, né? Ali é uma é uma das alternativas ali. Talvez apertar um pouquinho mais, botar pelo menos mais um, mas eu vejo que o pessoal questiona esse tipo de coisa ainda, né? Rapaz, às vezes eu levo 40 minutos lá naquela fila. Aham. E não tem o que fazer. Tu tá perto de casa, tu entra pela conveniência, agora já peguei as coisas, agora tu espera a fila, né? Sim. Mas é um mercado, pela comodidade, ele tá muito bem localizado. A localização dele é muito boa. E o estacionamento dele roda rápido. Isso. Sempre tem uma vaga. O mais impressionante, sempre tem uma vaga. É que o ticket médio lá é baixo. Né? Mas é aquele cliente que vai comprar jogo rápido, né? Ele não vai lá fazer rancho, né? Claro, para nós aqui agora, pela conveniência do atacado, tu sai daqui e já sai comprando, né? Mas lá, a conveniência, ela é muito oportuna. Muito. E ali também, por isso que o cliente que entendeu a Ávila, com certeza vai fidelizar a marca, porque agora pela a loja 2, por exemplo, a gente não está abrindo mais os domingos. Porque já para puxar aquele cliente, bota para cá, para me ajudar também na estrutura, né? Sim. Porque daí eu tenho que pagar, é algo a mais, a estrutura, custo, né, da operação. Não, então eu deixo a loja 2 fechada para aquele cliente, o cliente que vai no domingo, não digo todos, mas o cliente que vai no domingo, se é para rancho, ele vai antes, então, mas no domingo talvez seja menos. Então eu venho aqui, dá uns metros a mais, vem aqui. Tu não deixa de atender ele. Não vou deixar de atender ele, né? E também eu vejo essa loja daqui,
Claro, O atacado, né? o atacado aqui, eu vejo o histórico dela vai ser mais ou menos nesse formato. Vai ser aquele final do dia, que o cliente já está indo embora, tá, vou para casa, vou passar no ar. Aí passa ali com mais tempo, um pouquinho, final do dia, final de semana, e daí ele vai para tranquilo ali. Vai fazer as compras dele mais tranquilão, assim. Deixa eu fazer um bate-bola aqui para nós até dar uma quebrada no ritmo da nossa conversa. Sim. Quem é que dos dois aí é o mais teimoso no dia a dia lá? O pai. Toda vida. E que é o que gosta de arriscar mais na rotina lá do dia a dia de compra e venda? Na rotina de compra é o pai. Sim. Ele gosta de arriscar. E o conservador com o dinheiro, então, é tu. Eu sou o chato que segura. Quem é que compra as ideias novas que vem para a mesa da turma lá? Eu. Direto. Cobrança de funcionário, quem é que mais faz? Pai. Olha mais para número? Eu. E quem demora para admitir que estava errado? Os dois ou Nenhum. é rápido, resolve. Sim. Bom, vamos lá, né? Como é que é difícil hoje, Luiz, para ti, ou o que é mais difícil para ti em entregar, né, aquele bem mais precioso que tu criou ali junto com os filhos e como tu faz essa passagem de bastão na rotina para eles? Porque em algum momento imagino que tu queira Com certeza. tirar um pouco o pé também, né? Eu sempre falo, eles têm, é só dar continuação. E eles sabem, por isso que eu tô seguro que eles sabem que a rotina do mercado é isso aí, não vai mudar. Então eles escolheram ficar, tanto é que eu continuei mais por eles propriamente, né? Porque senão eu já tinha tirado o pé com mais tempo, né? Ter diminuído um pouco, não ter aberto tanta loja. Depois ainda surgiu mais Canabarro, né? Porque a gente, quando começou esse desafio aqui, surgiu por isso que eu acho que a gente tem que ter nem o meu pai deixou. Tem que ter um histórico bacana, teu nome limpo. Crédito. Isso aí. Que surge, né, a oportunidade. Tu buscou a oportunidade ou ela veio até vocês? Veio. Essa loja de Teutônia, por exemplo, de Canabarro, a gente já estava com esse projeto aqui, ó. Já estava executando, já estava começando esse projeto, né? Eu já tinha assinado o contrato, tudo certo aqui, né? Da loja nova, sim. Surgiu o Canabarro na metade do caminho, mas eu já estava com a energia virada para cá. Disse, cara, vamos por aqui primeiro. Surgiu a oportunidade de Canabarro, mas como era uma loja que estava pronta, montada, aí eu acabei conciliando. Eu fiz uma proposta, por isso que negócio é negócio, por isso que a gente tem que ter isso. Por isso que eu digo, acho que o crédito, o histórico da pessoa vale mais que o próprio dinheiro, no caso. Que nem, como é que, se eu expliquei certo. Eu acho que o teu crédito vale mais que o teu dinheiro. Porque às vezes surge a oportunidade, tu não tem ele pronto, mas se tu tem o teu crédito, sabe, tu faz bons negócios. Isso várias já me aconteceu. Essa de Canabarro, por exemplo, não teria por que eu pegar essa loja se eu já estava mobilizado aqui, investindo com capital por aqui. Mas como eu estava pronto, surgiu na metade do caminho, fizeram uma proposta, e eu fiz uma contraproposta, mas a contraproposta que eu fiz, eu via que era o momento de eu fazer um bom negócio com margem, que eu sei que era um trabalho a mais, uma loja a mais, mas eu tinha uma margem que, vou fazer uma proposta cabível, que dá para conciliar. Mas sabe aquela proposta que tu faz para não, se der Deus, eu fiz a proposta aí de perto, sabe? Se der Deus, se rolar, rolou, e aí deu certo. Deu certo, a gente está lá com a loja, uma boa loja bacana ali. Ela tá para quanto tempo a loja de Teutônia? 2 anos já. Passa rápido. Passa muito rápido. E aí, assim, como eu falo para ele, tudo é um desafio e não existe milagre, existe trabalho. Lá também deu um certo trabalho no início ali, porque é natural que aconteça isso, que tu tá chegando numa cidade, eles vão te bloquear. É a mesma coisa que chegar alguém aqui, vou tentar dar uma barrada no cara, vou tentar administrar a situação. Faz parte do jogo. Se eu cheguei lá, eles estão fazendo ou não, sabe? O sol não é para todos. Eles vão fazer a parte deles, eu vou fazer a minha parte, vamos tentar, sabe? Hoje tá bem, a loja tá legal, tá... Até porque tem um ajuste de cultura, né? A cultura, até o pessoal aceitar. Até o pessoal aceitar a cultura é complicadão, não. A cultura do alemão, sabe? Eles são meio desconfiados também. Né? E aí, né? Até tu puxar eles pro teu lado, tu convencer, não, tá, o cara vai ficar aqui, vamos lá, ele vai ficar aqui, tipo assim, agora se moda, em outras palavras. Tá, hoje tá bom, ela tá com o bico, tá legal, tá ficando legal a loja, mas deu um certo trabalho na arrancada ali. A gente tem muito cliente na região de Teutônia, muito mesmo, né? E a gente conhece bastante a cultura. E por isso que eu te perguntei, o grande desafio às vezes é tu conseguir conciliar a cultura, né?
porque tem uma expectativa, aqui tu tem um perfil de cliente, lá já tem Até tu outro. entender. Produto, talvez lá o produto seja um produto de ticket um pouco mais alto, Até tu talvez um entender, produto né? de qualidade É diferente. diferente. É Com perto, certeza. mas Muda a cultura totalmente. diferente, Muda por incrível que totalmente. pareça. Quando tu olha o PIB per capita, né, das cidades, eles são diferentes, tu olha a cultura é diferente, tu olha o mecanismo de uso, até de produto, né? Tem muito produto que eles usam, fazem própria em casa, né? Que usa um Sim. pouco no mercado. Então vai mudando muito. Então eu entendo que é bastante desafiador, mas depois que abre a primeira, aí abre o caminho para as demais, perde o medo. É isso aí. Falando muito de expansão ainda, vocês olham para uma expansão programada para 5, 10 anos? Como é que vocês fazem esse plano de expansão? Ou as coisas vão acontecendo automaticamente ou vocês estão tentando encaixar? Eu acho que a partir do momento, hoje, o que eu vejo hoje, assim, ó, entre tu ter. Abrir filiais não é o problema hoje, o problema é a gestão de pessoas, que está muito. Em todo segmento hoje, a deficiência, né, de mão de obra está cada vez pior, né? Então, achar os profissionais para aquela área é o mais desafiador hoje que eu penso. Porque hoje tu abriu 2, 3 lojas, 4, 5, tu abrindo na sequência, isso não é difícil. O problema é tu ter pessoas para tocar teu negócio, né? Que hoje é o que está mais carente, é o profissional, né? Tá muito Eu ia te difícil. perguntar isso, qual é o maior desafio em abrir uma loja nova, né? Porque é concorrência, falamos, crédito, fornecedores, burocracia, mas na verdade se resume a gente. Mão de obra. A gente. É a gente, A gente, pessoas. porque assim, ó, hoje mudou muito. Mudou muito sei lá, sabe, a geração mudou muito hoje. Né? Hoje o pessoal não está querendo muito trabalhar, tipo, alguns, né? Sim, Então hoje apesar de ter um time bom. tu tem que tratar a parte de cima para poder lidar com a parte de baixo. Então a parte de cima tem que ser bem tratado, porque senão daqui a pouco ele tem que estar bem, né? Como é que vocês estruturam a hierarquia da gestão dessas unidades? Assim, é um gerente, dele tem coordenadores? Gerente, chefe de loja. Chefe de loja, chama. Chefe de loja, daí e os departamentos. Líderes de departamento, né? Quantos funcionários hoje já tem na operação Supermercados Ávila? Hoje já está batendo uns 500 já. 500 funcionários. 500 funcionários. Que loucura, não tinha ideia desse número. São 4 mercados? 5 mercados? Sim. 5 mercados, dois atacados, um por resto conveniência E 2 varejos. e 2 varejos. Isso. 500 funcionários. É bastante batendo. gente. E aí é um leão por dia, né? Os gerentes lidar com esse pessoal. E assim, o teu gerente tem que ser bom. E isso também tu achar o cara bom para tocar o teu negócio. Hoje o teu gerente é o teu olho que tem lá dentro. Então ele tem que ter que medir as pessoas, saber lidar, as entregas das pessoas e o teu cliente. Porque não adianta tu ter um gerentão lá que tu tem que estar dentro das lojas resolvendo os pepinos. Né? Não é legal isso aí. Eu passo por alguns momentos assim, eu ainda estou passando em algumas lojas no sentido assim, sabe? Isso me incomoda um pouco. Mas tem que ter entendendo eles e tem que ir lapidando eles junto também, que tá bem difícil. Exatamente. Bem difícil Hoje ainda, numa rodada de conversas, né, a gente falava sobre desafio de liderar e de também ser liderado. E aí a dúvida é melhor eu demitir e contratar ou eu melhorar aquele profissional que já está comigo, que já conhece o meu negócio, que já sabe onde é que tá as coisas? Quanto que custa a demissão e quanto que custa o treinamento? exatamente. Bem mais barato o treinamento que a demissão. É isso aí. Se tu tem as pessoas com ética, se tem, né, o perfil que tu tá buscando, o resto tu ajeita, eu tu arriscaria ajusta. na preparação. Tu ajusta, porque num fluxo de 500 pessoas quase tu já tem que ter uma escola interna. Porque tu pensa, todo dia tem que ter métrica de treinamento em cada função, porque não tem, tu tem que contratar no mínimo 20 por mês por causa do turnover. Certamente o mercado, acredito que deve ser, e imagino que geral, né, quem nos assistir também de mercado deve ter o mesmo problema, que o turnover é muito alto, que é a primeira profissão. Primeira função, fui no mercado. E muitos que eu conheço, primeira profissão, foi no mercado, empacotando. É o primeiro emprego, hein? É uma profissão de primeiro emprego, vamos ser, né? Em boa parte dos profissionais é a profissão de primeiro emprego. Então tu vai ter que saber que tu vai ter que lapidar um profissional, dar arrancada e tu vai ter que passar ele pra frente, não consegue segurar o resto da vida. Ele vai ficar um cara excelente e aí ou tu torna ele gerente, não tem 500 vagas de gerente, isso aí. ou tu libera ele e já prepara o próximo que vem na fila. Isso aí. Eu acho que isso era uma coisa que eu mudaria. Tu fez uma certa hora, tu fez a pergunta, né? E o que vocês mudariam no tempo? Eu acho que nós começaríamos um treinamento lá em 2015 mais regrado, com rotinas. Regrado, contínuo, com supervisão, com feedback. Nós não tinha isso aí. Hoje vocês têm. Quando nós viemos para Taquari, em 2015, não, era só, vamos lá.
era Vender. Vender. É isso. Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Tanto que a gente não tinha nem RH, né? Então, Faz a parte gente- do processo de crescimento. Isso, hoje a gente tem todos os setores dentro da empresa, né? Vocês conseguiram estruturar fluxo de treinamento ou fazem conforme demanda? A gente faz mais conforme demanda, mas em todo ano a gente tem treinamento contínuo, né? Então, treinamento, ou curso online, sempre tem algo, né? Pode ser que ainda não Porque esteja. é 500 funcionários, né? É muita gente. Então, Eu acho que hoje, que nem o pai tinha, eu sempre brinco. Tu sabe que eu também sou pecuarista. Sempre gostei da pecuária, sempre fui muito apaixonado pela pecuária. E seguidamente eu comento sobre isso. Hoje, lidar na pecuária, tu lida com. Imagina, claro, mas por isso tem que entender o retorno de cada situação, é uma situação. Eu sempre fui muito apaixonado pela pecuária. Mas hoje, para te ter ideia, eu tenho 2 funcionários. Claro, agora entrou o Kelvin, né? De veterinário, para cuidar do gado. Mas eu tenho lá, eu lido com matriz, coisa. Uhum. Mas eu sempre fui muito caprichoso, tipo, no tempo que meu pai tinha, então por isso eu digo, eu quero que ele seja melhor que eu. No meu tempo que o meu pai tinha pecuária, ele não tinha muito. Hoje a tecnologia está mais avançada mesmo, né? Ele não tinha muita. Ele tem que ter a melhor a genética do gado e a melhor pastagem, isso é fato. O resultado vem com mais velocidade. Uhum. Hoje eu tenho 3 homens que tocam a área de terra. Imagina 3 pessoas para tocar aí. Para quantos bichos? Que hoje dá 500 hectares mais ou menos, deve ter umas. Não chega a 500 matrizes. Então, quer dizer, é bastante matriz, bastante trabalho, e eu tô com 3 homens. 3 pessoas. Mas eu tenho que entender que o retorno também. Por isso que, claro, a gente está só agora. outro negócio, agora né? misturamos Isso. as conversas, né? Isso é outro Mas o negócio, que é outra acontece? pegada. Hoje vocês atendem os mercados da carne de vocês? Parcial. Parcial, sim. 10, 20, 30%? Eu acho que o percentual a gente não sabe certo. Porque a gente tem. Eu sempre tive esse cuidado de ter a melhor carne. Então, aquele cliente que. A minha carne, não sei como é que é a maioria, mas eu acredito que não seja o melhor preço, porque eu sempre cuido. Sempre eu passo para os meus açougueiros, cara. Serve o que é bem bom pro cliente. E Ó, atendem bem mesmo. porque a carne não é que nem um clone de eucalipto. Tu plantou, vem tudo, os pés tudo igual. Não, um boi não é clone. Ele vai vir um com excesso de gordura, outros pouca gordura. Ó, o que não saiu, deixa ali, descarta. Vamos descartar. A gente deixa o cliente levar o que é bem bom. Independente se é mulher, se é criança, se é homem. Não mascara. Às vezes tem esse... Sim, no açougue A tem mulher, como, já tu trabalhei no sabe, açougue, não, sei como é que é. E a mulher, o que acontece? Às vezes pode acontecer. Eu falo criança e mulher que menos entende a qualidade de carne. Alguns, tem mulheres aí que dão um banho no homem, né? Sim. Entende tudo. Mas não faz, se serve bem para que volte de novo. Isso fideliza também. Leve o que é bem bom. Não tá bem bom, descarta ali, deu problema. Isso Sim. é orientação, né? Então eu sempre tive esse cuidado, né? Eu ter a criação própria ou o meu fornecedor ser do meu entendimento. Sim, tu controla, tu sabe Eu a qualidade controlo. de produto que ele tá colocando dentro do teu Exatamente. açougue. Ele tem que ser igual ou melhor que o meu, né? Porque os 2 corações do mercado é a padaria e o açougue, né? Se eles não forem bons, dificilmente tu vai ter sucesso no resto do Porque mercado. a carne tu tem que entender como é que tu levar para casa. Não adianta, cara, tu tem que ter uma carne boa. Tu imagina, tanto para tua família como tu para receber uma visita. Tem que servir uma coisa boa, né? Então acho que tem que ter esse entendimento. E olhando para a sucessão, né, fechando um pouco da história com o fundador, como é que tu vê essa passagem de bastão, Luiz? Isso vai acontecer fácil ou vamos ir até o fim aí, pelejando na frente dos mercados? Com a muletinha na frente do mercado, batendo isso nas aí, paredes. tem que deixar a gurizada trabalhar, A né? fruteira tá errada. Não, eu acho que isso vai acontecer. Isso aí, eu quero que aconteça, claro, quanto mais rápido. Tem dias que eu tô bem estressadão, eu ainda brinco em casa. O dia mais feliz da minha vida é quando chegar e me entregar, ó pai, toma aqui, ó, me dá a chave aqui que é comigo agora. Sabe, eu acho que isso vai, e faz parte, tem que ser, né? Vamos ver como é que vai ser agora, né? Deixar o Luiz agora ser pecuarista. Não, eles estão no caminho, sabe? A família tá todo mundo ali, todo mundo no segmento ali, sabe? Então, todos são importantes. O Eduardo fica mais nessa parte do financeiro ali, que também não adianta. O financeiro é o sangue que tem que correr na veia, não adianta, tem que estar sadio. O financeiro tem que estar sadio, isso é fato. Mas todos eles são importantes. O Marco do Mocon da Ceasa, a Laurinha ali do... Pois é, como é que tá dividido a família hoje? São o pai... O pai e o Marco no compras, a mãe no RH, a Laura tesouraria e eu administrativo e financeiro. E no dia a dia todo mundo se entende.
No dia. Às Não, tem vezes que dar umas dá um peleias, tem que dar umas quebra-pau. peleias. Às vezes dá uns quebra-pau. Mas faz parte. Cara, eu acho muito legal. Porque teve um rapaz que estava fazendo treinamento com nós até uns Os 2, caras 3 estão loucos, meses vai pra passados, casa né? também. Que, ó, não estourou o horário. Não, estamos E, quase, estamos indo pro fechamento. e aí o cara dizia uma coisa que era muito engraçada. Disse, cara, às vezes parecia que tu e o teu pai iam se pegar no pau na reunião, que às vezes às Sim. vezes, cara, não concordo com isso, e a gente fala, pai, isso aqui tá errado, ou sei lá. É. E, cara, e aí saiu dali, ele foi com nós até a casa, né? Chegou em casa e o pai já tava se abraçando, e vamos jantar, vamos fazer o quê? Mas vamos fazer o quê, né? Nós vamos ficar de mal? Não tem, tu tem Eu que acho que tem que conseguir ter, separar. acho que a pessoa tem que ter opinião própria, né? A gente nunca é dono da verdade. Eu sempre falo para os gerentes também. Tu tem que ter os teus líderes, escuta eles. Daqui a pouco a ideia deles é melhor que a tua. Tu tem que ter a humildade. Não, vamos fazer o teu. Vamos ver, vamos por ali. Tu tem que saber, tem que ter esse entendimento. É que a Tu tem que verdade se tem uma posicionar. ótica, né? Se eu olhar de frente, ela tem uma ótica. Se eu olhar de lado, tem uma ótica. Se eu olhar de costas, tem uma ótica. Aham. Nas costas não tem um olho, né? Então eu não tô enxergando. Exato. Então, isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Se quebrava o pau no mercado, chegava em casa, zera, vamos Não que a gente viver não família. fala, tá? Sim, É, mas às sabe vezes meio no também, né, automático, né? As a conversas gente às vezes fala. surgem no automático. A mulher que sempre, sei como é que é. deixa um pouco o mercado. É a mãe deixa pra que já lá. não gosta mais tanto, né? Sim. Tá em casa, esquece mercado. Só que eu e o pai somos Vive o mais, negócio. somos mais encarnados ali, fica batendo na tecla, tentando. É que eu sempre digo assim, o problema não é ter problema no mercado, né? O problema às vezes quando não se acha uma solução ou que não depende só da gente, né? Quando não depende só da gente, daí dificulta um pouco o processo. Mas quando depende da gente, ó, ou vai ou não, escolhe um caminho, né? Bom, Luiz e Eduardo, acho que a gente conseguiu trazer, né, nesse contexto da nossa 1 hora aí, quase 1 hora e 10 de conversa, profundidade na história de vocês, né? Eu acho que era isso que a gente estava buscando para contar aqui dentro do primeiro episódio do podcast. Profundidade na história, aquelas dúvidas que ficam na rotina do consumidor, do mercado. Será que o mercado do centro fecha? Como é que resolve aquele caixa que ninguém consegue sair? Umas coisas que às vezes é curiosidade da turma, né? Sim. E que chega muito para a gente na rotina do dia a dia, que está um pouco mais perto de vocês também. Mas eu queria fechar fazendo uma pergunta para cada um, né? Que não queria deixar de fazer. Se pudesse voltar, né, Luiz, lá no primeiro dia do que se constituiu um mercado, qual era o conselho, né, para aquele empresário e para todos os outros que estão naquele momento hoje, que estão começando? O que tu diria, né? Persevera, melhora? O que seria o melhor conselho para aquele Luiz de lá há 30, 40 anos atrás? Eu acho que não existe milagre, né? Existe trabalho. Tu tem que estar decidido, ser persistente e não desistir. E entender que vai levar um período. Tu tem que persistir, não existe milagre, existe trabalho e foco, tem que ter muito foco. Porque nada acontece por acaso, né? Então acho que a gente tem que ter persistência, né? E olhar sempre firme para frente, cara. Não sempre vai ter as barreiras, mas tu tem que passar por ela. Vai ter os problemas, sempre, né? Independente de que segmento for, sempre vai ter isso, né? Mas acho que olhar firme para frente, com fé, sabe, otimismo ali, que vai dar certo, ser insistente, dificilmente vai dar errado, né? Porque tem aquele ditado que eu tenho comigo. Eu acho que tudo dá e nada dá, se não tiver persistência, né? Tudo pode dar e nada dá, se não tiver um pouco de persistência, né? Então, tem um ponto que até sobre a persistência, até que ponto é persistência ou insistência, né? Porque às vezes a pessoa está olhando da maneira errada. Até que ponto para ti persistência é o caminho certo ou é insistência no erro? A gente está lá às vezes remando 10, 12, 15 anos. Imagina se tu desistisse no 15º ano e o 16º era o ano da virada. Para ti, aonde acontece essa virada de entender o que é insistência e o que é persistência? Cara, isso é bem difícil de responder, porque eu acho que tu tem que, primeiro, não desistir nunca, né? Tem que ir até o fim, cara. Para desistir, cara, é muito difícil. Eu acho que, como é que eu vou te dizer assim? É uma questão de sonho, de visão, Eu acho que é talvez? questão de sonho, né? Porque e outra coisa, eu acho que quem não tem sonho, né? Mas que nem eu falo, se é só para sonhar, fica dormindo. Tu não se desgasta, fica dormindo, vai sonhar então, né? A grosso modo, no sentido figurado que eu falo, né? Mas o sonho, ele exige, né? Para te adquirir as tuas coisas, para te chegar no sonho, realizar o teu sonho, não existe milagre, existe trabalho, que nem eu sempre falo, né?
E aí, Taquari, para responder a tua pergunta sobre fecha loja e abre loja, não, eu acho que não, a gente tá, tanto é que agora os meus filhos nasceram tudo em Taquari, né? Eu sou um pouco daqui já, né? Então a gente está aí, hoje estamos literalmente taquariando, daqui de Taquari mesmo. Tem a minha casa ali, a gente já enraizou aqui. Gosto demais de Taquari, porque foi um bem aceito também, na verdade, né? Porque tudo é o começo. Tu vai para determinado local, determinada cidade, tu tem que ver como é que é a cultura, como é que tu é aceito lá. E a gente aqui, graças a Deus, foi muito bem aceito, querido por aqui. E assim, eu adoro andar nas minhas lojas, sabe? Falar com as pessoas. Tem muitos que dizem, Marlos, tu anda nas lojas, cara, e aí os caras ficam aí, os clientes te enchendo de coisa, sabe, sabe, te puxando conversa, um questionamento, falando de... Coisa cara, boa. eu tô bem tranquilo, assim, eu gosto de comer, não me incomoda nem um pouquinho. Porque aquele cliente que talvez, claro, tem clientes e clientes, né? Tem aquele cliente que tu faz tudo por ele e nunca tá bom. Ele só quer vantagem, né? Desculpa a minha sinceridade, mas eu tenho isso. Tipo, eles querem levar vantagem em tudo. Isso tem esse tipo de cliente. Mas tem aquele cliente que te agradece, que bom que eu acho das coisas, sabe, eu tô aqui, tô bem, e eu sempre pergunto como é que está sendo tratado, ela diz, não, tá legal. E tem aqueles clientes também que faz uma pequena crítica que tu consegue corrigir, talvez, ali, né? Crítica construtiva. Crítica construtiva. Tu pode passar pro teu gerente, ó, o açougue, dá uma olhada no açougue, no atendimento, sabe, ali, aquelas críticas, tem esse bom cliente, né, que ele vai te ajudar também. Além de fazer a parte social, que eu gosto muito de andar no meio do pessoal, conversar com eles, porque não adianta, o meu cliente é o meu patrimônio, eu quero que ele esteja bem nas lojas, então não me incomoda nem um pouco. Tu viu que isso te responde a tua primeira pergunta? O que é persistência ou insistência? É isso que ele faz. Inconscientemente, quando o pai está lá na loja, ele descobre se aquele produto está sendo bem vendido, se ele está sendo bem atendido no açougue. É isso que ele faz. Ele faz todo dia, todo esse passeio que ele faz na loja, em todas as lojas, o pai gosta muito. Eu queria fazer mais, eu perco muito tempo às vezes no sistema, olhando o número, ajeitando e corrigindo e voltando, eu sou muito chato, muito detalhista, e o pai é muito bom na operação. Eu acho, então, o que eu vejo com isso? Eu nem quero que o pai se aposente. Então, se é para te ficar com muletinha lá, pode ficar lá perguntando com as pessoas lá. Sentindo o cliente. Porque eu acho que automaticamente ele faz isso inconsciente, ele descobre o que não tá bom, o que dá para melhorar. É conversando com as pessoas, porque o nosso negócio é pessoas. Se são quase 500 funcionários, é 500 famílias, né? A gente já tem 700 e poucos fornecedores. Então, entregadores já vem dupla sempre, já é mais 1.400, já são 2.100 pessoas circulando semanalmente ou quinzenalmente ali, né? Fora os clientes. Então, eu acho que isso o pai vem fazendo bem feito, né? Eu não me vejo parar, sabe? Eu me vejo dar um tempo, assim, sabe? Tirar o pé. Mas eu não me vejo parar. Eu acho que eu vou estar sempre nativa, nas lojas. E Dudu, se daqui 30 anos nós sentar aqui de novo, né? E só que a cadeira que está sentado não é mais a da direita, é da esquerda. O que o vozão aí ensinou que tu vai ensinar pro próximo? Cara, eu sinceramente eu sou eternamente grato pelo meu pai, todos os ensinamentos que ele me deu. Eu acho assim que ele tem um jeito de querer que o cara evolua na dor. Ele quer me mostrar tudo que, meu filho, tá doendo. Faz assim para melhorar. Sabe? Então o pai tem um jeitão dele que eu aprendo muito com ele. Eu tento tirar, eu tento dar a volta, eu sei que ele não é um cara muito carinhoso, mas eu faço com aquilo ali, Eduardo, que eu consiga dar a volta por cima e entender o que ele está pensando para tirar aproveitamento daquilo ali. Então, eu pretendo passar essa mesma lição para o meu filho, para o neto dele. Então, que toda repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Que espetáculo. Obrigado por terem dividido a história de vocês com nós. Né? Muito grato mesmo por ter trazido um pouquinho, né, de agregar um pouquinho de um conhecimento desde 1982, 83, quando a gente fez o mercado ali, a gente tem na escada ali um pouquinho da história, não sei se tu notou ali. Eu vi. Quando tu entra ali, tem um pouquinho ali de 83 até hoje. Eu vi toda a história. Ali onde tiraram, agora também vou te contar, às vezes dão umas falhadas. Eles tiraram uma foto contando mais a minha trajetória, né? Se tu olhar ali, ainda tem aquela foto da brigada? Tem o carro da brigada. Ali, eu pedi para tirar aquilo.
Porque não tem nada a ver, cara, ali. Mas deixa eu contar um pouquinho da história. Agora lembrei um pouquinho da história da brigada. Porque ali, o nosso povo lá era muito... Nós temos uma turma lá bacana, nós temos até... Todas as quarta-feiras tem o encontro dos amigos da quarta. Então, esse dia, normalmente, alguns, nem todos estão naquilo, nem todos são da minha... Mas ali a gente tem isso, né? Eu gosto demais. Daí, esse encontro, tu consegue sair um pouquinho da rotina, tu vai lá para você um pouquinho misturar as conversas, né? Com os caras, puxar outras coisas, e todos eles meio empresário, cada um num segmento, né? Dá uma desestressada. Isso é bom, isso é bacana. E aí, tá aí, eu avisei os guri eu acho que eu misturei um pouco, atropelei um pouquinho. Ali voltando para cá de novo, né? Onde tu olhar ali onde tem o primeiro degrauzinho ali, tem aquele prédio, tá? Esse que eu quero demolir. Ali comecei meu negócio, naquele ponto. Onde tem um carro da brigada ali, eles foram buscando imagem lá atrás para montar, né, aquilo ali. Uhum. Isso, quando eu vi, estava pronto. Eu não vi, eu só vi quando estava pronto. Agora botar lá. Mas aquele carro da brigada que foi uma junta, para te ver como é. Eu sou muito crítico com que o Brasil, a gente sabe, falar do Brasil, pelo potencial que é, vamos dispensar comentário, né? Podia ser muito melhor. Porque hoje a carga tributária esmagando o empresário respirando, às vezes com oxigênio, com aparelho, e vamos. Sabe, o Brasil é teimoso mesmo, né? Tu imagina se tivesse vamos falar geral, isso não é de agora, não é desse decente. governo. Não, a gestão decente. Vamos falar dos politicamente de várias 50 anos para trás. Nunca teve essa atenção, sabe? Essa carga tributária esmagando, né? Então é muita carga tributária para poder dar a volta por cima. E aí não tem nem segurança. Agora eu vou voltar para o carrinho da brigada. Lá nós não temos essa segurança lá no segundo, tanto que naquele carrinho que tá ali, a gente fez uma junta ali no mercado, a gente fez, cada um deu uns trocos lá, a comunidade, ele demonstrou como prêmio aquele carrinho. Aquilo é uma Fiat, um troço. Aquilo ali, aí ficar na frente do mercado, tiraram a foto. Como no dia que vieram entregar o carrinho para nós dar para a brigada poder nos atender, porque nós estávamos desprotegidos lá, era roubo, era roubo todo dia, assalto, coisa. Que loucura. Loucura. Então compramos lá, e aí eles não tinham carro, né, para brigada, deu aquela questionamento. Não, a comunidade vai comprar um carro e vai dar para a brigada. A gente comprou um carro ali dentro para a brigada. Até hoje, né, a gente acaba tendo que fazer diversas ações ao entorno para conseguir... Então aquele carrinho tinha que tirar dali, não tá legal. Aquele carrinho nada a ver com a minha história. Era para outra coisa. Não tem a ver, porque tu participou história que é ali, do contexto, grupo, os vizinhos ali Todo mundo se ajudou. Todo mundo deu um troco ali, ninguém pagou sozinho, todo mundo deu ali, vamos ver quanto é que o carrinho ali, ó, fizemos ali uma vaquinha, temos o carrinho, ó, só circula aqui na nossa rua aqui, porque era um absurdo, tinha época que era todos os dias, né? Sim, até hoje é um desafio gigantesco reformar, né, estruturas da brigada, dos bombeiros, da civil. Isso. E aí, voltando de novo para a parte de cima, sobre o comando do Brasil, no caso, tipo assim, a segurança, eu acho que hoje o básico a gente não tem, tipo assim, eu acho que deveria ser melhor, isso falando há vários anos. Tem que ter o básico, né? Educação, segurança, né? Que é o básico, saúde, né? Politicamente, e nem é questão de partido, né? É questão de estrutura política. Está tudo errado. Está tudo errado. Tinha que dar uma... eu acho que e o desafio é que quem está lá para resolver não vai resolver, né? Aquelas cadeiras que estão lá não é para benefício da população, é benefício dos próprios que estão lá. Então, é desafio. Tu escolhe o número ali e reza que dê tudo certo. Lamentável. Tanto que também, um período, eu tive muito problema de assalto. Meu Deus do céu. É uma das coisas também que teve um momento que eu dei um passo atrás. Eu quase desisti. Quase. A gente passou por muito. Assalto, assim, direto. Me judiaram muito. E aí, o primeiro que tá na linha de frente é o que tem que estar. Eu sempre segurando, não faça mal com a minha família. Não mexe com a minha família. Eu sempre... Mas eu pagava muito. Agora, esse último aí, cara, não morri porque Deus... Não vai agora. Volta pra cá. Os caras me botaram fogo vivo, cara. Foi terrível esse último. Foi o último depois do sequestro. Isso foi o pior, né? Aí naquele momento, tu pensa assim, cara... Isso nesse atacado aqui? Não, lá. Não, lá fora, lá na... Aqui na Coxilha? Lá na Coxilha. Daí eu tô... Não tinha aqui. Não tinha acertagem. Acertagem tinha. Sim, a acertagem já tinha. Tinha... Nossa! E daí eu não morava aqui ainda. Eu ia e vinha. Sim. Eu ia e vinha. Todo dia na estrada? Todo dia na estrada. Os caras estavam me cuidando ali. E aí, por um deslize, tinha um que sempre ia lá. Tu vê como que eu acho que era para acontecer. Esse outro foi forte, e os caras estavam me cuidando. Aí o único dia que eu não fui com segurança daqui, né? Foi justo, não, hoje não precisa estar tranquilo, hoje vai estar tranquilo. Foi o dia que eles me pegaram. Só que eles não acreditavam, tu vê? Mas eu acho que... Que barbaridade. Eu acho que existe...
tipo, se dá para falar essa palavra, existe assaltante profissional e tem amador, né? Esses eram amador, porque imagina, hora se eu ia levar malote daqui lá para outra loja lá, não teria porquê, não teria Sim, porquê. dinheiro de uma loja para E outra. eles não acreditaram, cara, eles me amarraram, eles não, nós queremos dinheiro, e onde é que tá, aí deu tudo aquela tragédia, né? Rapaz, mas Sofri quanto tempo tu teve? Não sei se Sofri enfim, imagino que isso deve ser um trauma bastante grande para Deus, eu tenho tua história, mas que bom que tu tá aqui. É uma marca que não inesquecível, né? Porque quem esteve pertinho da morte e sentiu a dor que eu senti, não tem como descrever, né? Então, isso eu tenho, né? Isso aí é horrível. Eu tive a infelicidade de, no dia que a gente comprou a casa, no dia que a gente comprou a casa, não, no dia que eu fui me mudar para a casa que eu moro hoje, a gente tava com a porta aberta, se mudando, naquele contexto ali, carro aberto, tudo aberto. Do nada, só escuto o barulho, bum, da porta do carro e bum, da porta da frente e o bum no corredor. Vinha dois, com capuz, com arma e baixa. E eu numa profunda ignorância e talvez infantilidade, eu pensei, que é isso, tá brincando? Sim. Eu achei que era uma pessoa fazendo uma pegadinha. Imagina o primeiro dia da tua casa, tu não tinha nada, era uma casa oca, não tinha nada dentro, não tinha nada, absolutamente nada na casa. Eu, a minha esposa e um cachorro, o cachorro latiu na hora que os caras entraram. E o que esses loucos vão roubar? Uma brincadeira. E aí ela coloca a mão na e diz, senta, porque é um assalto. Isso, mas vão roubar o quê? E aí a primeira pergunta, os carros têm alarme, não sei o quê. Não, entrar não, tem seguro? Isso não, pode levar tudo. Tá aqui celular, tá aqui a chave do carro, pode levar tudo. E aí, mas tem seguro? Tem, mas pode levar. Mas tem rastreador? Tem, mas pode levar. Não quero nada, só vou embora. Sim, e aí nesse contexto, trancaram nós dentro de um quarto ali, também uma recordação, enfim, graças a Deus não foi tão grave, mas né, contextualizando, passamos por isso também. Sim, eu lá, mas aí bateram a ponte errada pra roubar, foram embora. Sim. Mas aí entra aquela história, isso eu fui infeliz, quer dizer, eu fui, sei lá, é uma mistura de sentimento, eu acho que por isso que eu acredito muito em Deus. Então eles tinham muito mais expectativa, né, Luiz? No teu mas caso, aí o que acontece? do que no nosso claro, caso. No meu caso ali, eles queriam ir por tudo, eles queriam, cadê o malote? Nós queremos um malote. Se tu não der um malote, tu vai ficar ruim pra ti. Expectativa. Mas, cara, eu não tenho malote aqui, eu não carrego dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não, mas deve estar aqui na tua casa, a gente quer. E onde é que tá, onde é que não tá? Cara, não tem, mas pode revirar a casa. Tu não tá querendo nos contar onde tá o esconderijo. Aí ele pegou um litro de álcool, né? Despejou o litro de álcool, e eu com as mãos amarradas pra trás, né? Ele despejou um litro de álcool, mas ele tentando me botar pressão, sabe? Por isso que eu acho que é amador. Aí ele foi e disse, cara, não faz isso aí, cara. Se tu não disser onde tá o teu dinheiro, onde tá o cofre, nós vamos te botar fogo. Esse cara, não faz isso aí. Pega o que tiver. Revira a casa, leva o meu auto, leva o que tiver que fazer. Se vocês acham que eu tenho de malote de Taquari, tá lá no meu carro, pega o carro, leva tudo. Só não faz isso aí. Cara, e aí ele fez, não, mas não. Aí uns revirando a casa lá. E aí ele com isqueiro. E aí começou, claro, Sim, nervoso? Não, nervoso, e aí teve um tempo que começou a dar claro, meu irmão mora logo abaixo, tinha gente ali, começou a dar um movimento ali, chegar cá, tipo assim, sentiram uma coisa estranha ali, algum movimento e tal, e eles se assustaram, cara, disseram, não, vamos, me dá o dinheiro, e ele ligou o isqueiro, me dá o dinheiro, eu quero o dinheiro agora, e aí, claro, o álcool é álcool, né, quando ele ligou o isqueiro, bum, e ele se apavorou, disse, meu Deus, e eu com as mãos amarradas pra trás, e aí eles foram embora. E como é que tu conseguiu? A minha sorte é que tinha um anjo comigo, a minha família estava viajando. Tinha uma cunhada minha, a minha cunhada, ela conseguiu ficar escondida lá para dentro, sabe? Ela estava na casa. Estava na casa. Eles não tinham chegado nela ainda, sabe? A sorte foi ela, senão eu tinha morrido queimado. Que loucura, Luiz. Ela chegou ali, e na hora, eu não sei se foi ela propriamente que me desatou, na hora, não sei, eu sei que eu consegui me liberar, senão eu tinha sido cruel. Que loucura. Mas cheguei, a sorte meu irmão logo me atendeu, logo correram comigo, né? Cheguei no hospital. Cheguei assim com... Não tem como explicar, né? É uma situação horrível. Aí quando eu cheguei no hospital, nem deixei o carro nem tinha parado, eu saí correndo, sabe? Pedindo socorro. Eu tirei a roupa toda lá. E aí logo apaguei. Daí eles botaram de Montenegro, passaram para Porto Alegre já com médico, coisa aí. E o meu irmão junto, né? Mas o meu irmão, num comentário ali no trecho, eles comentaram óbito. Vai dar óbito aí. Aí já para abrir espaço lá, né?
Coisa horrível, cara, passar. Então, e por isso que eu digo, acho que a gente tem que passar pelos momentos ruins, né? Eu acredito que eu tenho fé que vai vir coisas... Claro, a gente vai colhendo coisas boas, não pode ser muito pessimista, né? Conseguiram Isso não vai acontecer achar nada. esses caras? Enfim, Sim, prenderam ali. Não sei que fim deu deles, mas eu acho que vão ficar provavelmente. Esses nossos, na época aqui, eram uns que tinham fugido de um presídio em Mariante, aí estavam na região aqui, naquela mesma oportunidade, vocês lembram, roubaram um carro do GG, Aham. naquele mesmo dia, só saíram da nossa casa, duas sei, casas eu para lembro baixo, estavam na frente da casa, eles abordaram eles, roubaram o carro também. E acho que era um Golf, um Gol branco, né, que ele tinha. Eu não lembro o carro. Mas eu era um lembro carro, e aí abandonaram mais lá para baixo, para Triunfo ou para Itabaí, não sei direito. Então isso era um ladrão de oportunidade, naquele caso ali. Sim. No teu caso era expectativa para frente, né? Então tinha expectativa muito alta. E aí Então, não vira o resultado. Por isso que eu não sei, cara. Que desafio. Uma hora tu perguntou ali, de chegar um momento tu Pensar em desistir. pensar em desistir. Eu pensei muitas vezes, em algumas situações assim, sabe? Que nem o sequestro da guria também, né? Minha filha sequestrada, sabe? Aí tudo tu volta lá, diz, cara, até quando eu vou aguentar essa pressão? Porque aí o pai é que sofre, porque aí na época que levaram a menina, eu fiquei lá na polícia inteligente, e eu fiquei intermediando com o vagabundo como se fosse uma carga de mercadoria, né? Meu Jesus. Só tu deposita tanto, senão tu não vai ver a tua filha, tu vão tirar um pedaço dela, sabe? Jesus. Tua cabeça tem que estar boa ali, né? Meu Sim, Deus do para céu. aguentar essa pressão. Sabe, aí tu fica pensando assim, meu Deus, será que se vale, né? Vale todo o estresse, todo o todo o risco, estresse. todo o risco familiar, né? Arriscar perder uma vida. Aí quando né? bate na tua mesa uma guia de ICM, uma guia de imposto, uma guia de imposto de renda, coisa lá pra te pagar, tu te dói um pouquinho. Os caras cobram demais, cara, e não te dão o básico que é a segurança, né? Aí, Sim, para poder sabe, empreender. quando tu for pagar a guia, ali tu sente, né? A participação deles no teu negócio. Tu tem que tocar o teu negócio e a parte maior é para eles, né? O sócio maior hoje sócio é o maior governo, é o com governo. certeza. Tu dando lucro ou prejuízo, ele leva a parte dele. Leva a parte dele, limpo, né? Então, E ele não emprega ninguém, ele não tem, né, guia para pagar, ele não Aham. tem risco, ele não tem estoque, ele não Isso tem aí. prejuízo, não tem nada. Ele tem a parte dele. Tu Parte faturando, ele leva a parte dele, com lucro ou com prejuízo. é cruel. É difícil. Mas se não for difícil, falar do governo, mas aí vão ter que deixar vai o rapaz longe, né? jantar, Vai depois, eles vão jantar e depois não voltam de novo. Bom, Que loucura. Luiz e Eduardo, obrigado por compartilhar a história. Eu acho que, tipo assim, são histórias muito difíceis. Difícil. E, inclusive, de compartilhar. Sei que elas, né, são de coração e tu abriu o coração Sim. para compartilhar a história. Não é muito fácil falar sobre coisas tão desafiadoras, Desafiador. mas entendo que para quem acha que é fácil, né, tem que pagar essa conta que está por trás de gerir um negócio desse tamanho. Conta é cara. Né? E a conta é cara. Tem que estar muito disposto a arriscar tudo, todo dia, e estar lá perseverando por 15 longos anos no básico para conseguir ter sucesso algum dia. Então, obrigado mesmo de coração. Né? Ficamos por aqui. Encerramos mais um podcast Cabeça de Dono, primeiro da edição, né, da segunda temporada. Espero que todos tenham gostado e que tenham, né, conseguido curtir, levar bastante insights e ideias aqui de negócios e desafios, né? Que a história desses dois aqui contaram aqui não é para qualquer um, é de fato de insistência, persistência e resistência. Sucesso a todos e até o próximo podcast.